Tudo bom, pessoal? Essa é uma aula bem tranquila onde a gente vai fazer os primeiros exemplos envolvendo os números complexos, aquilo que a gente estudou lá na nossa primeira aula. Então, o primeiro exemplo vai aparecer aí na sua tela. Bom, então a gente tem esse número complexo aqui, z igual a 3m menos 6 mais m mais 2 que multiplica i. Primeira coisa, a gente viu na nossa aula a representação do número complexo, né? É essa representação aqui. Z igual a A mais BI. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa identificar aqui no nosso exemplo. Quem que é o A e quem que é o B. Bem tranquilo, né? O A vai ser o 3m menos 6 e o B é m mais 2, né? É o que está multiplicando o I. Beleza. A letra A, ela pede o seguinte para a gente, o valor de m, para que o nosso número complexo ele seja imaginário puro. Bom, para que o nosso número seja imaginário puro, duas coisas vão ter que acontecer aqui. A primeira delas é a parte real ser igual a zero, né? Não ter parte real, porque aí vai sobrar só a parte imaginária. Beleza? Tá ok. A segunda coisa que tem que acontecer é esse b ser diferente de zero, né? Porque se esse b for zero, além de eu não ter a parte real, eu não vou ter a parte imaginária também. Se o b for zero, 0 vezes i dá zero, eu não vou ter a parte imaginária. Aí o que vai acontecer? Não vai ter ninguém, vai ser zero. Aí zero é o número real. Então isso aqui não vai poder acontecer. Então essas duas coisas ali vão ter que acontecer. Parte real, zero. E aqui o b diferente de zero, para que eu tenha o meu número imaginário puro, né? Então beleza. Para que a parte real seja zero, então eu vou ter que ter 3m menos 6 igual a zero. 3m igual a 6. Aí o meu m, então, vai ser igual a 6 dividido para 3, 2, né? E a outra condição é que o b seja diferente de zero, né? Então eu vou ter que ter m mais 2 diferente de zero. Então o meu m vai ter que ser diferente de menos 2, tá ok? Então vamos fazer aqui resposta. Eu vou ter que ter m igual a 2 e m diferente de 2. As duas coisas têm que acontecer, tá ok? Então essa é a nossa resposta. Letra B. Letra B pede o valor de m para que o número seja real. Bom, para que o número seja real, é bem tranquilo, né? Eu só preciso não ter a parte imaginária. Então eu só preciso que o b seja zero, né? 0 vezes i vai sumir a parte imaginária. Então eu vou ter que ter m mais 2 igual a zero, né? m mais 2 igual a zero, e aí o meu m ele vai ter que ser igual a menos 2. Aí o meu número complexo o meu número ele passa a ser número real, né? Então letra B, m igual a menos 2. Bem tranquilo, né? E agora o nosso exemplo de número 2. Vamos lá. Exemplo de número 2, então. Olha só. A gente tem essa sequência, esse termo geral aqui, né? an igual a n que multiplica i elevado a n menos 1. E aí o nosso n ele pertence ao conjunto dos naturais menos o zero. Lógico, né? Por que o n não pode ser zero? Porque se for zero, n vai zerar tudo isso aqui. Aí a gente não vai ter nosso termo aqui. Então, bem fácil, tá? O n ele não pode ser zero. Mas isso aqui não serve para não serve para nada, né? Bom, e aí a gente tem que achar esse nosso número complexo aqui. Z igual a 8, que multiplica a 21, mais a 168. Então, para achar esses termos aqui, A21 e A168, a gente vai ter que usar o nosso termo geral que a questão deu, sem problema algum, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, se a gente quer calcular o A21, quem que é o nosso n? O nosso n é 21, né? Então vai ficar como? 21 que multiplica i elevado na n menos 1. 21 menos 1, 20. Então, o nosso A21 é 21 que multiplica I na 20. Bom, I na 20 é o que, galera? A21 igual
A 21 que multiplica. E na 20, como é que a gente vai fazer para resolver? Lembra, né? É só dividir por 4 e o resto da divisão é no expoente do nosso i. Então é o seguinte, vamos dividir, vou fazer um rascunho aqui desse lado. Vamos dividir, lógico, né? Não precisa nem fazer a divisão. 20 dividido para 4 dá uma divisão exata, né? O resto é zero. Significa então que a gente vai ficar com i na zero. I na zero é 1. Então o resultado de i na 20 é 1. Tá ok? Então o nosso A21 é igual a 21 vezes 1, vai dar 21. Beleza. Agora a gente tem que achar o A168. Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil, né? A168 vai ser quem? Agora o N é o 168, né? E a gente joga nesse mesmo termo geral ali. Agora vai ficar então 168 que multiplica i elevado a 168 menos 1, 167. Agora a gente vai ter que calcular então i elevado a 167. Agora sim ficou legal, né? Muito bem. Então a gente vai dividir por 4 e o resto da divisão é o expoente do nosso i. É assim que a gente faz, né? Então, 167 dividido para 4. Muito bem. Eu pego o 16 aqui e dá 4 vezes, né? 4 vezes 4, 16, sobra 0. Baixo 7. 7 para 4 dá uma vez. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, sobra 3. Bom, o resto da divisão é 3. Então, o expoente do nosso i, ele é 3, né? Beleza. E agora, quem que é i na 3? Lembra da musiquinha? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. I na 3 é o menos i. Lembra, né? A168, então, igual a 168, que multiplica menos i. Então vai ficar menos 168i, tá ok? E aí o nosso número complexo vai ser representado como? Vamos colocar ele aqui. Nosso número complexo, então, vai ser z igual a 8, que multiplica a 21. 8 vezes 21, então, vai dar 168, né? Então vamos colocar aqui 168. 168 mais o A168, né? Então, mais... Só que aqui a gente tem menos 168, né? Então, mais com menos vai ficar menos. Menos 168 e... menos 168i. Muito bem. Só que a questão, ela pede o conjugado desse número complexo aqui. Quando uma questão pede o conjugado, o que é esse conjugado? O conjugado ele é representado dessa forma aqui, com esse traço em cima do z. E o conjugado ele é a troca do sinal da parte imaginária, tá? Então é só a gente trocar o sinal da parte imaginária. Então vai ficar 168 mais 168i. Então esse aqui é o conjugado do nosso número complexo z. Se por acaso uma questão falar em simétrico, troca o sinal da parte real, tá? Simétrico, troca o sinal da parte real. Conjugado, troca o sinal da parte imaginária. Então tá aqui o nosso número complexo, né? Conjugado dele, beleza?